Bom dia a todos. Vamos agora para mais um react contra os comunistas. Dessa vez nós vamos comentar um curto vídeo do José Paulo Neto. José Paulo Neto é uma figura clássica, né? Figura já histórica dentro do marxismo. Então, ele, nesse curto vídeo, está no canal da Boitempo. A Boitempo é uma editora que se dedica a publicar os livros do Marx e Engels. Então, ela está fazendo um excelente trabalho contra o marxismo, já que a melhor forma de combater o marxismo é ler os trabalhos do Marx e do Engels, porque lá vai dar para ver as hipocrisias do Marx e do Engels, vai dar para ver todas as tolices referentes ao materialismo dialético, vai dar para ver as contradições, a visão estreita histórica de Marx, os delírios na área da economia. Então eu agradeço muito e fico muito feliz que a Boitempo esteja fazendo esse excelente trabalho contra o marxismo ao publicar os livros de Marx e de Engels. Muitos desses trabalhos têm prefácios e tal, então é um bom trabalho contra aí o marxismo. Então, fico muito feliz da Boitempo trabalhar aí nesse campo. Também a Boitempo também faz um grande trabalho contra o marxismo ao publicar os vídeos de marxistas, né? Alguns mais competentes, outros menos, outras figuras mais históricas, outros menos, né? Então hoje nós vamos ver então e comentar o excelente trabalho que o José Paulo Neto vem fazendo contra aí o marxismo. Então vamos lá. Para bem ou para mal, depende do ponto de vista, Stalin é um personagem absolutamente importante do século XX. E é um personagem absolutamente importante no processo da Revolução Russa. Certamente um amigo, um querido amigo meu. Então, que ele realmente foi uma figura importante do século XX, foi, isso ninguém nega. É um dos maiores genocidas na história, então é óbvio que gerou um impacto na história do século XX impressionante. Agora veio discordar de que ele teve um papel fundamental na Revolução Russa, não é, né? A grande alma da Revolução Russa foi o Lenin. A Revolução Russa teria triunfado mesmo sem a figura do Stalin. O Stalin apareceu logo depois, o Trotsky foi mais importante que o Stalin, né? Eu que subscreve uma dessas questões. Eu tenho muitos amigos trotskistas, muitos. Aí deve ter um trotskista dizendo como é que Stalin foi responsável. Eu acho que aí não pode mais personalizar, nós não podemos aceitar mais a explicação do que foi o stalinismo, sob todos os seus aspectos, aceitando uma teoria psicológica do poder. O problema não é o Stalin. O problema é o sistema no qual Stalin teve papel importante. É que eles são os eufemismos, né? Inventam em discursos bonitos para diminuir os crimes de Stalin e o genocídio que ele realizou, né? Então, inventam teorias psicológicas ou fazem menção a teorias psicológicas e tal. Dizem que foi um momento histórico. Se fosse assim, meu amigo, com o momento histórico seria político, você consegue atenuar qualquer crime. Daria para atenuar os crimes do Hitler, os massacres do Gengis Khan, qualquer coisa histórica. Isso é uma conversa completamente fiada, né? Vamos lá. Investigar isso, a gênese daquilo que eu chamo, pro horror de alguns camaradas meus, agora eles já se acostumaram, aquilo que eu chamo de autocracia stalinista, isso não pode ser estudado se leva em conta a guerra civil, o isolamento da Revolução Russa. Lembremos, Luiz, que na cabeça do Lenin, na teoria do elo mais fraco da cadeia, a Revolução Russa era o momento inicial que ia vincular dois outros processos revolucionários. A Revolução Socialista no Ocidente, na Alemanha, e a Revolução Democrática na China.
Revolução democrática na China realmente é difícil não segurar a risada, né? É muito democrático o Mao Tse Tung, né? Mas é verdade, o objetivo do Lenin era exportar a revolução, não era ficar só na União Soviética, isso é claro. Inclusive tem uma famosa frase atribuída a Mazzini, que diz que o nacionalismo é um passo para o internacionalismo, claro. Então isso me parece correto. Ele só faltou esquecer que o Lenin, né, preparou um caminho também na Hungria, teve o golpe comunista lá na Hungria, de Bela Kun, em 1919, que o Lenin trabalhou bastante em cima, né? E, de fato, a Revolução Civil Russa atrapalhou aí os planos do Lenin. Essas duas, ao tempo de Lenin, abortaram. Né? A Revolução Russa ficou insulada, teve a Guerra Civil, com uma barbaridade monumental. Se a gente não leva isso em... Realmente, a Revolução Civil foi uma barbaridade monumental mesmo, né? O Lenin instalou lá o terror vermelho, aliás, o terror vermelho é a criação do Trotsky, né? Instalou lá o comunismo de guerra, o terror vermelho, massacrou gente, fez a coletivização forçada, aboliu a propriedade privada, fez massacres simplesmente inacreditáveis. Mas sejamos justos. Durante a Guerra Civil que opôs os vermelhos e os brancos também cometeram crimes, também cometeram abusos e grandes erros. Isso é uma coisa que os anticomunistas esquecem e acabam romanceando ou tendo uma visão rósea do Exército Branco, né? Isso aí não é verdade. O Exército Branco também realizou muitos abusos. Nós vimos abusos tanto do lado vermelho como do lado branco. Embora eu tenha uma aversão ao comunismo, ao marxismo e ao bolchevismo, nós temos que ter honestidade em reconhecer também os abusos dos brancos. Nós não vamos entender nunca o que foi chamado período stalinista. E me parece muito fecunda uma ideia plástica do Lukács, dizendo, olha, é um equívoco imaginar um Stalin ditador com uma massa de servos embaixo. Não. Aquele sistema era uma pirâmide. Lá em cima, um Stalin grande, reproduzindo nos seus vários estratos até a base Stalins de menor tamanho. Isso é correto, é claro. O Stalin não matou milhões de pessoas sozinho. Ele desenvolveu um sistema muito moldado ao que ele pensava. O Stalin era paranoico, né? E é lógico que teve os seus executores, gente ligada a ele, da NKVD e tal, e depois isso aí se refletiu embaixo. Isso aí está correto. O Stalin gerou ali os mini Stalins em outros degraus menores dentro da estrutura burocrática soviética, né? Mas isso não ilude, não elimina os crimes que o Stalin fez. Pelo contrário, essa estrutura criada, essa capilaridade criada por Stalin aumentou, né, a capacidade de fazer os crimes, o genocídio, as deportações. Estou chamando a atenção para isso, porque acho que nós precisamos, já com a documentação, inclusive, atenção, com a documentação facilitada a partir de 91 nos arquivos soviéticos, nós precisamos primeiro parar de demonizar Stalin, compreender. Vamos parar de demonizar isso. Ele tem toda a razão. Quer dizer, os milhões de mortos que o Stalin causou, vamos esquecer. Vamos esquecer o Holodomor, vamos esquecer as deportações, vamos esquecer o Gulag, né? Vamos esquecer a coletivização forçada no Cazaquistão, que é totalmente esquecida hoje em dia, e matou milhões dos povos nômades lá. Vamos esquecer tudo isso, né? Para quê? Né? Vamos esquecer os processos de Moscou, vamos esquecer todos esses mortos, tem razão. Vamos esquecer, sim. Sem relevar as suas opções políticas, algumas, a meu juízo, evitáveis e condenáveis. Mandar matar milhões de pessoas
uma opção política, né? Bom eufemismo. É preciso dizer que o Ramon Mercader foi mandado para o México para dar uma picaretada na cabeça do Trotsky. Isso é um crime. Isto é um crime, não há como não dizê-lo. Isso era uma necessidade histórica? Não tinha nada disso. Finalmente reconheceu, né? Nossa, então tá certo, muito bom. Tá certo, né? O Stalin mandou matar o Trotsky. Assassino. Picaretada, né? Nos anos 30, 40 e 50 se fizeram escolhas. Essas escolhas tiveram uma multidimensionalidade. Então, me parece que, em primeiro... Sim, claro, não nego isso. Fizeram várias escolhas. Matar, roubar a propriedade dos outros, proibir as pessoas de proibir a religião, né? Proibir não, mas foi limitar. Por incrível que pareça, o Lenin nesse ponto era até pior que o Stalin. O Lenin realmente queria proscrever a religião da União Soviética. O Stalin depois fez uma composição, mas mesmo assim houve intensa perseguição religiosa, ninguém podia ter liberdade de expressão, não tinha liberdade de ir e vir, uma maravilha, foram escolhas todas erradas. Nós temos que parar de demonizar Stalin. Mas quero deixar claro que eu não entro na onda dos últimos 10, 15 anos de uma literatura que já chega ao Brasil querendo reabilitar Stalin. Verdade, é lamentável essa onda que tem esses 15 anos aí que ele falou, que tenta reabilitar, isso é completamente contra os fatos históricos e absolutamente lamentável, né? Ou seja, nós temos que... Sabe o que eu acho que é necessário, especialmente para os marxistas? Não é? Procurar uma concepção teórico-metodológica que dê conta do fenômeno stalinista, sem moralismos. Essa opção histórica realmente é fácil, não precisa ir atrás, basta pesquisar bastante e constatar o genocídio que o Stalin fez. Simples. Não precisamos inventar um sistema espetacular de análise. Basta ir aos fatos históricos e vamos ver o que Stalin realmente foi. Um assassino brutal. Aí vem, os marxistas adoram essa conversa de moralismo, né? Ah, não, porque isso aqui não é um juízo moral, ou porque isso aqui é uma conjuntura histórica, não tem juízo moral. Aí quando eles criticam o capitalismo é um juízo moral, ou seja, é sempre dois pesos e duas medidas. Quando interessa, existe um juízo moral, ainda que eles não dêem esse nome à palavra. Ainda que eles não usem o termo moral. Aí quando não interessa, não, sem moralismo. Então, esse sem moralismo, sem hipocrisia, alguns outros dizem, serve como eufemismo para ocultar ou diminuir os crimes que o comunismo fez ao longo das décadas, né? O Stalin não foi o único. Sem moralismo. Então é aquela velha história, né? O socialismo real foi uma tragédia completa. Mortes, perseguições, prisões injustas, perseguições religiosas. Haja visto o que está acontecendo no Nicarágua, é uma tragédia. E as pessoas continuam defendendo, né? Continuam defendendo. Continuam defendendo. Realmente, a grande tragédia hoje em dia é ver as pessoas defenderem o socialismo real e as ideias vencidas e criminosas de Marx. Muito triste. Lembrando que, em referência a Stalin, existe uma farta biografia. Nem até viria de cabeça aqui um livro do Stalin para ler. Existem vários autores. O Delatel escreveu um bom Koptin, escreveu outro bom. Lembro sempre que muito dessa literatura, sobre todos os temas, e não ia ser referente ao socialismo real, que ia ser diferente, que boa parte dessa bibliografia se encontra-se em inglês, né, em inglês.
Então, a pessoa que quer estudar, tem um tema de estudo, ela tem que saber inglês. É importante para a vida dela no trabalho, vai viajar, vai precisar do inglês. Eu recomendo fortemente o curso do Jonas Bressan. O Jonas Bressan tem mais de 20 anos na área do ensino do inglês, já escreveu vários livros, então ele não começou ontem a divulgar o curso dele e tal, ele já tem uma longa carreira nisso. E eu recomendo fortemente o curso B-Way, o curso do Jonas Bressan chama B-Way. Então não percam a oportunidade de fazer o curso de inglês do Jonas Bressan, B-Way, porque vocês vão ter acesso a uma boa bibliografia, vão poder conhecer mais sobre Stalin, sobre os assuntos que vocês queiram saber. Bom, antes de encerrar propriamente, as inscrições para o nosso curso da Escola da Verdade Histórica estão sempre abertas, porém, até o dia 11 de maio nós estamos com uma promoção. Quem assinar a Escola da Verdade Histórica, que tem 1 ano de validade, renovável, obviamente, ela ganhará o livro da Segunda Guerra Mundial escrito por mim, né? História da Segunda Guerra Mundial, uma guerra contra os povos, tá aqui. Né? Segunda Guerra Mundial, uma guerra contra os povos de minha autoria. Então não percam essa oportunidade. Assine a Escola da Verdade Histórica e aproveite a promoção que vai apenas até o dia 11 de maio. E assim, na Escola da Verdade Histórica, você aprenderá mais sobre o comunismo, Marx, etc. Não percam essa oportunidade de combater o marxismo, de entender o que foi o socialismo real, essa que foi a doutrina mais criminosa da história da humanidade. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção.